Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp. Mundo espiritual. Aqui estamos, no cumprimento das nossas jornadas, da nossa vida. Mais um dia luminoso, mais uma bênção que Deus Pai Todo-Poderoso nos concedeu nesta rica e feliz oportunidade deste dia, nos nossos lares, nas nossas vidas, nas nossas amizades, relacionamentos, acima de tudo percorrendo os corredores da nossa vida a caminho do quê? A caminho da evolução, compartilhando a nossa vida com o ser físico, porque nós não damos vivido sozinhos. Temos que compartilhar a nossa vida, todos nós, com o ser físico. E também, quer queiramos, quer não, compartilhamos a nossa vida com o ser etérico, o ser espiritual. Dessa forma nós poderemos sempre usufruir das bênçãos, do companheirismo, da amizade, do carinho, do amor, todos vós nas nossas vidas, de todo o ser físico, e também o ser físico, porque é mais fácil nos relacionarmos com o ser físico, não é? Embora o ser etérico, o ser espiritual, os nossos familiares, por exemplo, os nossos familiares também sempre dão uma grandiosa ajuda na nossa caminhada. Às vezes, aquele pensamento surge na nossa vida, surge na nossa vida, no nosso dia, na nossa jornada, e nós, mesmo nos denominando de médiuns, nós temos certas e determinadas condições que nós, aqui, todo o ser físico é igual. Inclusive também na mediunidade, nenhuma mediunidade é igual. Como todos nós já sabemos, há várias condições de mediunidade, não é? Mas nós, independentemente da nossa condição mediúnica, independentemente do fator com que possamos estar a percorrer na nossa vida no momento de dificuldades, de angústias, de tristezas, nós sempre temos a condição de ter na nossa vida essa condição de seres que não têm a matéria. São seres etéricos, são seres que habitam no mundo espiritual. E aqui temos que ter muito respeito, temos que ter acima de tudo o conhecimento e o respeito, porque, como eu sempre digo, nós, seres físicos, qualquer espírito, aqui não importa a fortaleza, vamos lá, com que se encontre encoraçado, na condição de pensamento, porque o nosso perispírito, que faz parte da nossa matéria, tudo aquilo que nós caminhamos nesta terra, fica guardado num cofrezinho, guardado a 7 chaves, que é no nosso perispírito. Um dia, quando nós sairmos do mundo físico, o nosso perispírito acompanha o nosso espírito. O nosso corpo sútil acompanha com todos os registros que nós fizemos nesta encarnação e alguns de encarnações passadas, de condições, situações, de todos os nossos pedidos,
de tudo o que deixámos de fazer, de tudo quanto fizemos de bem, acima de tudo, tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Porque nós se comprometemos na lei do amor, vamos lá, na lei do amor, tendo por base os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, teramos a concordância para cada um de nós seguir esses ensinamentos. Só que quando nós caímos aqui, neste mundo de paraquedas, vamos lá, mais uma vez, nós esquecemos tudo. Esquecemos o que viemos fazer, esquecemos as nossas obrigações, esquecemos tanta coisa. E o mundo espiritual, qualquer ser etérico, qualquer espírito, tem a condição de nos derrubar, seres físicos. É por isso que nós, às vezes, teremos que ter muito cuidado e muita atenção com as forças mediúnicas com que nós manipulamos, trabalhamos. Porque essas forças mediúnicas podem trazer a cada um de nós dores no corpo, dores de cabeça, dores no corpo, atrapalhação na nossa vida, jornada, atrapalhação nos nossos lares, dificuldades de relacionamentos, dificuldades nos empregos, perca de empregos, falta de saúde. A condição espiritual, dependendo da condição de espíritos que ela é um grande fator para a nossa vida. Porque na realidade, nós somos matéria. Ainda estamos no caminho do aprendizado. Mas nós todos temos os nossos familiares, não é? Amigos. E não há muito tempo, me perguntaram se quem parte os espíritos, os seres espirituais etéricos, independentemente da sua ou não evolução, porque um ser etérico, um ser espiritual, para sentir saudades, ódio, raiva, amor, carinho, saudade, enfim, é porque ainda tem alguns resíduos kármicos. Porque, por exemplo, os seres espirituais, os mentores, eles trabalham na lei do amor, do auxílio, da humildade, da tolerância, da paz, da serenidade, do equilíbrio, da harmonia e por aí vai, mas já não sentem qualquer saudade, mágoa, tristeza, agonia. Aqui são seres que evoluíram, são seres que já passaram aqui no mundo físico e que já, de alguma forma, evoluíram. E me perguntaram, não há muito tempo, se os espíritos, os nossos familiares, inclusive, sentem saudades. Meus irmãos, há matéria às vezes há assuntos às vezes que eu já fiz tantos vídeos, não é? Acho que muitos eu falei sobre isto, que às vezes é mesmo a pessoa não ver, não ouvir, não tomar atenção, mesmo pessoas que se digam da corrente indiana do espaço, que se denominem de médiuns, não é? Porque quando alguém externo, fora, que não tem a condição mediúnica, faz esta pergunta, nós poderemos nos interrogar e até observar que realmente essa pessoa não tem o conhecimento, a condição, poderá não saber. Mas há tanta condição que nós, médiuns, poderemos desbravar na nossa individualidade, com o nosso conhecimento, com a nossa sintonia e harmonia. E esta é uma delas. Saber ou não se os espíritos sentem saudade. E às vezes até saber a condição em que muitos espíritos se encontram
no mundo espiritual. Porque o nosso, cada um de nós, físico, primeiro, nós viemos, estamos e vamos. Segundo, nós somos espíritos imortais. Somos imortais. O nosso espírito não tem fim, tem evolução. Também não tem não vai atrasar na sua evolução. Nós somos espíritos imortais. Nós viemos do mundo espiritual cumprir uma jornada aqui na escola do caminho, no mundo físico, uma evolução, um reajuste, um pagamento, dependendo das nossas heranças transcendentais, do nosso karma, enfim, viemos debaixo de um grande compromisso que, quando abalar daqui, vamos outra vez para o mundo espiritual. Dependendo da nossa evolução, não é? Por isso nós vivemos, inclusivamente, em duas condições, que é, somos espíritos encarnados ou somos espíritos desencarnados, conforme nos encontremos ou não em período de passagem pelo mundo físico, não é? Isto tudo com a necessidade da utilização do nosso corpo físico na matéria. Para quê? Para pagarmos os reajustes do passado, pagarmos as dívidas do passado. Única e exclusivamente viemos com essa finalidade, nos reajustarmos. Seria bom nós metermos isto de uma vez por todas na nossa mente. Nós não viemos para comprar um carro topo de gama, comprar uma casa, ter uma esposa bonita, um marido. Não, nós viemos para nos reajustarmos, para pagarmos as nossas dívidas do passado. É essa a finalidade que nós viemos aqui ao mundo físico. Melhorar a nossa condição e situação perante o mundo espiritual, perante Deus Pai Todo-Poderoso, porque só Deus, só Jesus tem a condição de julgar. Então, quando nós estamos por aqui, não é, por um mundo físico, precisamos do quê? O que é que o nosso espírito precisa? Precisa da roupagem, desta roupagem, que é que é a carne, que é os ossos, que é a composição, não é? Como nós dizemos, encarnados. Encarnados quer dizer que tem matéria. Quando nós formos, todos aqueles espíritos que já, centenas de milhares de milhões de espíritos, e todos os dias partem para o mundo espiritual, milhares de espíritos, e outros chegam à Terra. Mas quando nós um dia nos encontramos no plano espiritual, então nós já não precisamos. Já não precisamos do quê? Da roupagem. Já não precisamos do corpo físico. É assim, nós estamos quê? De que forma é que nós estamos? Estamos desencarnados. Tudo é relativo ao mundo físico. Tudo, a nossa matéria, o nosso corpo, a nossa roupagem, pertence, fica no mundo físico. Nós não vamos bem nenhum. Tudo fica cá. Tudo fica cá. A roupagem, a aparência, tudo fica cá. Porque o espírito lá é espírito, não precisa. Tudo pertence. Como o nosso corpo físico. Então, desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, não é diferente, com certeza, com o final da existência física. O vosso espírito, o nosso, porque nós temos a matéria, só que vós não conseguem ver o espírito de cada um. O nosso espírito solta-se das amarras, sai da prisão, despoja-se, sai do corpo físico. É corto
o cordão de prata que une o espírito ao corpo físico. Sai. O nosso corpo físico, inclusivamente, ele se irá desfazer. O nosso espírito fica livre do seu uniforme. Uniforme de quê? Uniforme, poderemos dizer desta forma, uniforme de trabalho que foi o que viemos fazer aqui à Terra. Faz de conta que nós estamos numa grande empresa, onde nós temos uma roupa de trabalho referente a essa empresa. Aqui no mundo físico é a nossa roupagem, corpo físico. Então, porque entre o mundo espiritual, então o nosso espírito ele é conduzido ao mundo espiritual. É conduzido pela espiritualidade amiga. Aqui, amiga, quando nós falamos que o nosso espírito é conduzido pela espiritualidade amiga, porque lá do outro lado tem uma grande família, e vai ser conduzido ao mundo espiritual por mentores, amigos, aqui dependendo do seu grau de evolução, dependendo da sua condição, enfim, e no momento oportuno, aos locais. Ora bem, então, para continuar, que entretanto parei aqui, tive que ir jantar, não é? Faz parte do nosso equilíbrio, do nosso corpo físico, não é? Faz parte. Nós nos alimentarmos, jantar, almoçar, tomar um pequeno almoço, enfim. Como também cuidarmos do corpo físico, não é? Então, como eu estava falando, todos os seres que deixam o mundo físico, eles são encaminhados no mundo espiritual por um espírito amigo. Aqui depende muito do seu equilíbrio, depende muito da sua harmonização, porque todos os espíritos se reúnem por afinidade e nós somos conduzidos por espíritos evoluídos. Primeiro ponto. Só que o nosso espírito pode ficar num patamar pode ficar um patamar derivado da nossa consciência, do nosso perispírito, do nosso melhoramento. Então, e no momento oportuno, os espíritos, qualquer um espírito, será conduzido a esses locais adequados ao seu, vamos falar assim, ao seu melhoramento, ao seu refazer, ao seu preparo para dar continuidade do nosso plano evolutivo, porque tudo tem que estar em perfeita harmonia, tudo tem que estar em perfeita organização e, inclusivamente, de acordo com a obra do nosso Criador, que é Deus, a lei divina. Todos os espíritos são obrigados a evoluir. Todos. Aqui pode demorar 1000 anos, 2000 anos, pode demorar o tempo que for, estagnar, parar, mas todos os espíritos têm a oportunidade e a necessidade da sua evolução. Então, no mundo espiritual, nós levamos connosco o quê? O que vai agarrado no nosso perispírito, como eu já disse. O nosso perispírito é a grande matriz de toda a nossa obra física. É onde está guardado tudo quanto nós fizemos na Terra. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, inclusivamente
poderei dizer que os resultados das nossas ações aqui no mundo físico, se foram boas, se foram más, se foram mais ou menos. Porque no momento adequado, o nosso espírito, nós analisamos a existência, aquele espírito que partiu para o mundo espiritual. Ele contempla o fim da sua existência no mundo físico, não é? E nós temos, inclusivamente, a alegria que pelo que todos nós, pelo que de bom nós conseguimos realizar, o que significa mais alguns passos na escala evolutiva, mais alguns passos na nossa evolução, na nossa caminhada evolutiva, porque nós deparamos também com porque no nosso perispírito, deparamos com a lembrança daquilo que nós não conseguimos fazer, que estava elaborado, que estava registado, que estava no nosso planejamento reencarnatório, do qual nós não fizemos. Nós não conseguimos fazer. Então, não conseguimos fazer, pelo menos, de uma forma adequada, que deveríamos, inclusivamente, ter agido de outra forma, de outra maneira. Isso nos traz a sensação de que precisamos todos melhorar, e com certeza que nós todos queremos. Então acontece que a oportunidade de nós podermos fazer diferente, para que nós possamos nos recuperar perante a lei de causa e efeito, perante a lei de amor, não é? À qual nos conduz, inclusivamente, à felicidade, a planos melhores, a felicidade plena, a felicidade divina. Tudo, portanto, é um aprendizado aqui no mundo físico, aqui na escola, nesta escola, neste aprendizado. Então, o bem, todos aqueles registros kármicos, o bem que nós já trazemos em nós, ele já passa, inclusivamente, a pertencer à individualidade de cada espírito, não sai. Aquele bem adquirido em outras encarnações, vidas, ou até nesta, tudo isso é já agregado ao nosso espírito, já nos pertence, e não sai. Nós não vamos perder, porque nós já trazemos em nós, já passa a nos pertencer, a compor parte da nossa bagagem. A nossa bagagem, ela, como eu sempre digo, ela é pesada, não é? Nossa bagagem, a nossa malinha de mão, a nossa herança transcendental, que nas aulas da corrente indiana do espaço, nas várias aulas para os vários passos iniciáticos, não é? Deveria-se dar uma certa, e dá-se, acho eu que se dá, uma certa matéria sobre este ponto, que é a nossa bagagem, que é as nossas heranças transcendentais, que é o nosso passado, que é
aquilo que viemos fazer, o quê, para quê? Pois é, porque a nossa bagagem, nós quando vamos de viagem, nós preparamos uma mala referente aos dias, ao local para onde vamos. Nós fomos para um local de frio, nós preparamos roupa de frio. Se formos para um local de calor, nós preparamos roupa de calor. E nós, quando nos preparamos para vir ao mundo, nós trazemos tudo na nossa bagagem, inclusivamente todos os erros cometidos no passado, porque a vinda a este mundo, a esta vida, o resultado é esse, é nós melhorarmos, é nós nos reajustarmos, é nós pagarmos, e tudo faz parte da nossa bagagem, o que não corresponde às vezes ao bom, ao bem da nossa individualidade, da nossa consciência, que nos indica, inclusivamente, que precisamos nos livrar de todas essas angústias, tristezas, agonias, desesperos, dívidas kármicas. Precisamos nos livrar. Como é que nós nos livramos? Pagando, nos reajustando. É como se nós tirássemos um peso, é um peso a ser eliminado, que é um peso que nós, inclusivamente, nos atrasa na nossa jornada. Tem que ser obrigatoriamente eliminado, a fim de que nós possamos prosseguir a nossa trajetória na nossa individualidade, à medida que vamos pagando esses reajustes, essas dívidas, a bagagem ela vai se tornando cada vez mais leve. Então percebemos aqui que a ação neste mundo construtiva, ela é fundamental na nossa caminhada. É fundamental ao quê? À vossa individualidade, ao vosso progresso, ao nosso progresso espiritual. Não é físico. Tudo se refere ao nosso progresso espiritual. A aproximação de Jesus, a aproximação de Deus, a aproximação de Maria, a aproximação a esses planos luminosos de Deus Pai Todo-Poderoso. E que muitas vezes as nossas lamentações muitas vezes caem em saco roto, porque às vezes pode representar um estacionamento, um estagnamento na nossa evolução, porque nós, enquanto estamos aqui, físicos, caminhando, de mãos dadas com os nossos irmãos e irmãs físicos, sempre é tempo de mudar, é tempo de nós fazermos o melhor que sirva para a nossa evolução. E quanto mais depressa começarmos, mais cedo com certeza nós estaremos desta forma iniciando um processo de retirar do nosso íntimo, do nosso perispírito, da nossa consciência, da nossa mente, do nosso espírito, retirarmos mais depressa o que nos atrasa os nossos passos a caminho da evolução espiritual. Como somos? Nós, como somos exatamente os mesmos após o retorno à espiritualidade, porque nós somos a mesma personalidade, individualidade. Quando nós um dia chegarmos ao mundo espiritual, entre os nossos pensamentos, entre os nossos sentimentos, naturalmente vamos achar que estão os nossos entes queridos, não é? Os nossos familiares que nós amamos,
que nós queremos bem, que nós, entre outras coisas, não é? Vamos falar só aqui dos familiares que nós amamos, porquê? Por conta, vamos achar esses nossos familiares que por aqui ainda, vamos achar lá no mundo espiritual, nós vamos achar os nossos familiares, amigos que amamos, que ficaram inclusivamente aqui na Terra, que permanecem fisicamente. Então, como alguém inclusive já disse, não é? Como inclusivamente alguém já disse, a saudade ela é uma vida é uma vida de... Bom, eu agora até me esqueci-me para dizer aqui um ditado, mas perdi-me. Mas a saudade é um sinónimo de amor, porque se nós não tivermos saudade, se nós não amarmos, não temos saudade, não. E nós, espíritos encarnados, com certeza sentimos saudade dos que retornaram ao mundo espiritual. Isto, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, isto é perfeitamente normal, natural. Isto é tudo uma condição natural, que o mesmo acontece com os espíritos que partiram para o mundo espiritual. O mesmo acontece com os seres etéricos. E acontece e ocorre. Agora, é assim, as partes ligadas energeticamente, porque nós vibramos energia. E o espírito, quer queira, quer não, também gera energia. Só que a energia do espírito é de uma condição e a nossa é de outra. Nós geramos um fluido magnético, do qual eles se alimentam, inclusive. Os nossos pensamentos, energias, sintonias, vibrações, é tudo energia. Tudo gera energia. E o espírito também gera energia. Tanta energia que gera que aqueles espíritos sem nenhuma luz vêm ao mundo físico, ao ser físico, e vêm desgastar, ficar mal, ficar doendo as costas, a cabeça, as pernas, os braços, trazer angústia, tristeza, agonia, por conta da energia que transmitem. Energia essa que é transmitida pelo pensamento. Nós, espíritos encarnados e desencarnados, né? Precisamos então de aprender. Precisamos de aprender a lidar às vezes a lidar com estas questões que poderão parecer um pouco simples, não é? Mas de modo que às vezes não é assim tão simples quanto isso, sabem? Porque a intensidade de ligação, ela às vezes é tão pesada e forte que às vezes não consegue formar ondas energéticas que causem bem-estar, mas sim causa ondas energéticas que causam inclusivamente o desequilíbrio a qualquer uma das partes, tanto no plano espiritual, os espíritos desta forma são amparados e auxiliados para que se mantenham em verdadeiras atividades, dependendo aqui um pouco dos planos, não é? Das dimensões, atividades salutares, de modo que possam compreender que é preciso prosseguir na sua jornada, prosseguir na sua caminhada, prosseguir na sua evolução. Por isso eles lá no mundo espiritual estudam, participam de reuniões, palestras e inclusivamente passam quando já estão capacitados, quando já é possível, a desenvolver
certas e determinadas tarefas de maneira que possam pôr em prática também, naquele período, ações de ajuda ao próximo. Ao próximo é espíritos do mundo espiritual e às vezes, sabem, até a vinda ao mundo físico. Então são denominados, designados para vir ao mundo, para vir ajudar o seu próximo, e de o próprio espírito, o seu aprimoramento moral, a sua melhoria, a sua conquista, a sua evolução, quando devidamente equilibrado, esse espírito para tal são conduzidos nas colónias, são conduzidos organizadamente, tudo muito bem elaborado, por aqueles responsáveis, vamos lá, pelas colónias, pela sua orientação. E nesses hospitais etéricos, espirituais, também são esses grandes mentores, são responsáveis pela sua recuperação para reverem inclusivamente os seus amores, os seus entes queridos. Mas aqui vamos raciocinar um pouco. O tempo no mundo espiritual é o tempo no mundo físico é outro. Então esta elaboração da vinda dos nossos entes queridos para nos vir trazer paz, alegria, orientação, sossego, equilíbrio, nós também teremos que fazer o mesmo com eles. Também teremos que estar num verdadeiro equilíbrio. O que é que acontece? A oração, a prece devidamente formalizada também é um grande instrumento utilizado por quem se encontra desencarnado, inclusivamente com um grande sublime efeito que vai dar força, vitalidade, é um bálsamo, vamos lá, a quem se encontra inclusivamente no mundo físico, porque nós todos os dias sabemos de condições de seres físicos que são confortados por seres etéricos, porque para aquele ser espiritual a vida já acabou, não é? Quer dizer, acabou aqui no mundo físico, mas o ser físico tem que continuar a sua jornada, não é? Então, logo sente a ausência dos seus amados, dos seus queridos, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus amores, defronta-se igualmente com a saudade. O espírito desencarnado também tem saudade. Conforme, inclusivamente, já referi mais atrás, não é? Referi mais atrás. Então, o que é que nós poderemos, de certa e determinada forma, fazer? Como é que nós devemos de agir diante de um sentimento sobre o qual nós, seres físicos, e até os espíritos, não têm controle, não é? Que é o amor. Então, é preciso, como ocorre no mundo espiritual, no mundo etérico, no outro plano da vida, na outra dimensão da vida, não é? Buscar o equilíbrio, mantermos a nossa mente ocupada, evitando pensamentos negativos, pensamentos carregados de energias negativas, daqueles sentimentos pesarosos, pessimistas,
daquela conformidade que é assim. Porque é que foi? Porque é que será que foi? Porque é que a pessoa às vezes não compreende a partida de... Às vezes porque era mais novo, às vezes porque estava idealizando qualquer coisa, mas nós, tudo aquilo que idealizamos fora do momento de agora é uma incógnita. Pois é. Então nós temos que realizar dentro de nós, dentro do possível, tarefas em auxílio ao próximo, que é o nosso caso, não é? Mediunidade. Nós, sobre a mediunidade, nós sempre estamos tentando ajudar quem quer que seja, a quem quer que seja, onde quer que se encontre, porque é uma condição fundamental que façamos a nossa parte. Nós fazendo a nossa parte, metade do trajeto está cumprido, tá? Porque nós já somos capazes de entender que tudo é, nós somos físicos e que temos a condição, a capacidade de entender que tudo é passageiro, e que nós, na nossa vida, com certeza teremos dias melhores. A tempestade tem tendência a abalar. Como o sol vai, traz a noite, o dia vai, traz a noite, mas a noite também dá lugar ao dia. Então nós vamos ter, com certeza, dias melhores na nossa vida, na vossa vida. Sentir saudades desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, sentir saudades, eu poderei dizer que é natural. Nós teremos é que evitar, contudo, temos que evitar os exageros de pensamento que conduzem à desarmonização, conduzem ao desequilíbrio, conduzem à desarmonia, conduzem inclusivamente até à depressão, tá? O que é que nós poderemos fazer em alturas destas? Por um ser que partiu. É a prece, é a oração, pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir a Maria, pedir aos mundos espirituais. Mais uma vez, é um elemento que poderá fortalecer a nós e fortalecendo o espírito, porque na nossa prece, na nossa oração, se transmite nessa ponte até esse espírito uma luz que pode iluminar todo esse caminho, trajetória desse espírito. Então, o que é que nós teremos que fazer? Fazer preces, oração. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos nós sabemos que a vida aqui na Terra é passageira. Nada é eterno. Antigamente a duração do ser físico era muito mais do que hoje. Eu já muitas vezes tenho dito, hoje não há ninguém com mais de 120 anos. 115 anos parece que é a pessoa mais velha do planeta. Uma senhora da China. Não há ninguém com mais de 115 anos. Antigamente, aos 120 anos, uma mulher tinha filhos. Pois é. As condições têm-se ido degradando com a evolução do planeta, com a evolução dos povos, com a tal evolução, tem sido degradando o tempo de vida. Pois é. Mas, porque não é nada eterno, é que nós temos que nos conscientizar que temos que prosseguir firmes. Um dia, no momento certo, poderemos talvez planejar e viver lindas e belas aventuras, porque Deus, Pai Todo-Poderoso,
Jesus, divino e amado Mestre, não separa. Não separa quem se ama, tá? Então, façamos-nos merecedores dessa condição que poderá ser de uma bem-valia, mas afinal, e o espírito que amamos? O pai, a mãe, o irmão, o filho, o marido, a esposa, aquele espírito que nós amamos, ele vem ou não vem nos visitar com frequência ao mundo físico, ou ele fica no plano espiritual? Pois é, poderá ser aqui as vossas visitas espirituais, sabem? Elas podem ocorrer algumas vezes, sim. Porque nós, todos os dias, temos visitas a toda a hora. Neste momento, todos nós somos visitados por alguma condição de espíritos. Quer queiram, quer não, nós somos visitados por alguma condição de espíritos, sabem? Aqui depende se é um espírito que nós, acima de tudo, tomem nota do seguinte: para saber o espírito que os visita, olhem ao vosso estado de consciência, olhem ao vosso estado de pensamento, olhem ao vosso estado de equilíbrio ou de harmonia, olhem ao vosso estado de desarmonia, para daí tirarem a conclusão que condição de espíritos é que nos visitam. Porque as visitas espirituais, elas acontecem, elas ocorrem a toda a hora, elas ocorrem a todo momento. Agora, se é os nossos familiares, se é os espíritos que amamos, aí é outra condição. Que eles vêm algumas vezes, isso é certo. Porque quando os espíritos, quando as almas, ou os espíritos possuem uns laços amorosos de fraternidade mais estreitos, não é? No entanto, os espíritos, como eu já disse mais acima, eles têm tarefas a desempenhar no plano espiritual, ao contrário do que muita gente pensam, que eles não vivem em função dos encarnados e nem da vida na matéria. Não, eles possuem, lá no mundo espiritual, eles possuem as suas próprias tarefas, as suas próprias atribuições espirituais, algumas das quais chegam a ser até às vezes por nós seres físicos, incompreensíveis para nós. Mas para isso também é preciso vós, sabermos qual é as tarefas deles, não é? Pois é. É preciso nós termos essa percepção, porque até vos chega, só que vocês ainda não entraram bem naquela sintonia fina para perceber. Mas poderão ser algumas tarefas incompreensíveis para nós. Por isso, os nossos familiares, eles não podem ficar vindo nos visitar a todo momento, porque têm as suas obrigações na sua individualidade. Eles têm as suas obrigações do momento, então não podem ficar num vai e vem a todo momento, porque é muito fácil
é muito fácil os espíritos encarnados, nós estamos na mesma condição. Então, eles, pura e simplesmente, não devem ficar pensando a todo momento nós não poderemos ficar pensando a todo momento naquele familiar, amigo, irmão que partiu desencarnado, porque estamos exercendo uma pressão tão grande nesse espírito que ele fica estagnado na sua jornada, caminhada, e fica sempre olhando por cima do ombro, para trás, para nos ver lamentar de coitadinho, porque eles necessitam prosseguir inclusivamente as suas vidas, porque normalmente lá no mundo espiritual, eles continuam a ter a condição de viver. Jesus, divino e amado Mestre, disse: tereis que morrer para renascer. Para renascer. E é o que acontece. Nós teremos que morrer aqui no mundo físico para renascer. Nós, para ir numa viagem, nós vamos da viagem, de um lado desaparecemos e aparecemos do outro, mesmo aqui no mundo físico. No mundo, a transição para o mundo espiritual é igual. Então aqueles que perdem, todo aquele ser físico que perde um tempo precioso dos seus dias, da sua existência, pensando nos que partiram, bom, além de estarem prejudicando esse espírito em particular, porque estão prejudicando também a si mesmo, porque eu conheço aqui tantos casos, no mundo físico, tantos casos de pessoas que estão se prejudicando a si mesmo. Num dia estão bem, no outro dia já estão mal. Me ligam, telefonam, falamos, conversamos. Se for, claro, fora de hora já não dá para ser na presença. Enfim, se for de dia, se for perto, a gente conversa pessoalmente. Mas num dia tão bem, no outro dia tão mal. Porquê? Porque a pessoa tem a mente ali, está ali naquela sintonia, e está prejudicando o ser que partiu e está-se prejudicando à própria pessoa, a si mesmo. Porque inclusivamente, deixou de viver a sua vida, deixou de viver a sua vida. Por exemplo, a Bíblia. Aqui a sabedoria da Bíblia, ela nos diz que cada condição tem o seu tempo. Há o tempo de semear e há o tempo de colher, porque nós primeiro não colhemos e depois é que vamos semear. Não, primeiro temos que semear e depois deixar amadurecer e colher, não é? Então logo haverá também o tempo desse, vamos lá, reencontro com os nossos entes queridos. Isto aqui, alto, porque temos o nosso reencontro ou não. É o que eu costumo inclusivamente dizer, dependendo da condição de cada pessoa. Como nós sabemos que os espíritos vivem em várias dimensões, planos, em várias afinidades, em várias condições, nós às vezes desejamos tanto ver aquele ser que partiu, que acabamos cometendo uma asneira aqui no mundo físico para partir mais depressa para o mundo espiritual. Nessa altura nós não vamos ter chance de ver esse nosso familiar, porque nós vamos para outra dimensão, nós vamos para
outro padrão energético vibratório. E nós não temos a oportunidade de ver esse familiar, esse amigo, essa pessoa que nós amamos, por conta do que nós fizemos de errado. Pois é. Então, os nossos entes queridos, né? Logo após o desencarne, mas enquanto todos nós almejamos ver, reencontrar, sentir aquele abraço, não é? Nós poderemos dizer assim, sentir, porque nós vamos sentir aquele abraço, não é? Aquele conforto, aquele carinho, pai, mãe, tio, tia, marido, esposa, filho, enfim, avó, avô, pois é, nós vamos sentir isso. Nós podemos desmotivar, desmoralizar, enquanto isso não acontece. Devemos, sim, viver na Terra e colher todos os dias da nossa vida o aprendizado de nossas experiências, porque a pessoa que fica pensando mais no falecido do que em sua própria vida, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, não acaba inclusivamente vivendo nem com o espírito e nem vivendo a sua própria vida. Porque a angústia, a agonia é tanta que não vive nem uma coisa nem outra. E é desta forma também que às vezes se pode perder a nossa encarnação. E nós, ao perdermos a nossa encarnação, nós vamos ter que refazer certas provas, onde vamos ter que refazer certas provas numa vida futura, não é? Porque nós não podemos nos deixar 57 minutos. Nós não temos dor, temos mágoa, temos tristeza, temos agonia, sentimos saudade, é verdade. Às vezes choramos por quem partiu. Eu até já contei aqui a parte das lágrimas, o que ela transmite no mundo espiritual. Enfim, tudo o que é transmissível por alguma dor, alguma mágoa, alguma tristeza, alguma agonia, algum desequilíbrio, alguma dor, tudo o que é transmissível por isso, o espírito nunca fica bem. A melhor forma e a melhor maneira para nós superarmos isso é com as preces. Prece, harmonia e equilíbrio. E sempre pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, ao mundo espiritual, aos nossos mentores, que isso é legítimo, nós pedimos aos nossos mentores para que vão assistir o nosso familiar, o nosso amigo, o nosso irmão, não importa, tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é isso. 58 minutos. Penso que a todos desejo uma linda e abençoada noite, um lindo e abençoado fim de dia, que Jesus Divino e Amado Mestre nos possa sempre iluminar, abençoar, nos possa guardar e proteger. Os nossos mentores se agarrem ao amor dos nossos mentores, porque os nossos mentores, eles são diferentes de nós, não é? Primeiro, são mentores espirituais. Segundo, já não têm resíduos kármicos, tá? Eles são nossos mentores pelo amor, pela parte do amor, e porque se responsabilizaram em certa e determinada
altura da nossa caminhada espiritual, quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, esse espírito estava lá, se encarregou da nossa jornada, caminhada e evolução. Peçamos aos nossos mentores, porque que vá lá visitar esse nosso familiar, esse nosso amigo, mas sem... é um pouco difícil, não é? Eu sei que é. Sem mágoa, sem agonia, sem desespero, porque vamos lá aqui pensar o seguinte: o que é que nós adiantamos sobre uma pessoa que morreu? Nada. Nós não lhe damos dado vida. Nós não damos dado a vida a ninguém, a nada. Só Deus. Então, é uma bem-valia nós pedirmos aos nossos mentores que vão ver esse nosso familiar, amigo, não importa o grau de afinidade com que tem, se é o marido, se é a esposa, se é filho, se é pai, se é mãe, se é avó, avô, porque aqui, às vezes, nós às vezes também, quando é um pai, a mãe, nós sentimos dor, mágoa, não é? Mas é a lei natural da vida, é o pai e a mãe ir à frente. Quando é um filho que vai à frente dos pais, é um pouco mais duro, não é? É uma condição mais violenta, mas do qual nós não temos em nenhuma das condições mão para alterar o que quer que seja. Há pessoas que debaixo dessa angústia entram numa depressão, acabam cometendo os maiores distúrbios que mais tarde se arrependerão, mas já é tarde, já têm cometido, feito e sabe-se lá mais o quê. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos nos ilumine, abençoe, guarde e proteja. Porque nós precisamos de muita força no nosso dia-a-dia, na nossa jornada, na nossa caminhada. O vídeo já vai comprido, porque eu ainda tinha aqui outras coisas para dizer, mas, enfim, vamos deixar isso para outras alturas, desejando ao Paulino, Paulo Roberto Costa Policarpo Gouveia, 46 anos, as suas melhoras. Ao Sérgio Martins, ao nosso irmão Sérgio, ao mestre Paulino, ao mestre Sérgio, também a sua condição boa, as suas melhoras. Ao Luís também a continuação de melhoras. E a todos os demais, as melhoras de quem quer que seja que se encontre doente. Acima de tudo, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. E até amanhã, se Deus quiser.